toda a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje, no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. E nós vamos ler, inicialmente, apenas os versículos 1 e 2, porque depois, certamente, nós vamos discorrer um pouco mais sobre todo o capítulo. Provérbios, capítulo 4. O culto de hoje, ele é oferecido ao Senhor em ação de graças por todos os pais, por todos aqueles que são pais ou aspirantes a pais. Amém? Amém. Então, alguns irmãos aqui, aspirantes a pais, eu tenho certeza que o Senhor está providenciando. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pela vida de cada homem de Deus aqui presente, pela vida daqueles aos quais o Senhor conferiu a graça de ser Pai, que o Senhor possa ministrar essa palavra a todos, mas especialmente a esses corações, e que o teu nome nesta noite, ele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Normalmente, aqueles que me conhecem mais de perto, sabem que eu preferia não pregar nesses cultos especiais, nessas datas especiais. Eu sou do trivial, do dia a dia. Então, essas ocasiões especiais, eu abro para que outros irmãos venham aqui e tragam a palavra de Deus. Mas hoje vocês vão ter que se conformar comigo mesma. Amém? Amém. Então, o texto que nós lemos é um texto do livro de Provérbios, um livro sapiencial, que trata, sobretudo, do andar em sabedoria diante de Deus e dos homens. E os capítulos iniciais falam do caminho da sabedoria e da vida. E eu gostaria de me dirigir, toda a igreja, lógico, mas especialmente aos pais e aspirantes a pais. Que o Senhor, ele possa estar ministrando esta palavra de um modo vivo, de um modo especial, a cada um dos nossos corações. Então, a gente sabe que o dia de hoje é comemorado lá fora, o Dia dos Pais, e tem sido muito mais uma data comercial do que mesmo afetiva. Mas no dia de hoje, eu queria convidá-los a juntos nós aproveitarmos o dia de hoje para refletirmos sobre essa missão divina que é ser pai. Maior das atribuições de um pai é mostrar Deus aos seus filhos. Filho é uma herança bendita do Senhor, confiada a nós para que cuidemos e o instruamos no caminho que é Cristo. Maior atribuição de um pai é esta. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. E o que significa esse andar
no caminho que é Cristo. Nós poderíamos discorrer, eu acho que a noite inteira, acerca dessa questão. Mas eu queria, em síntese, dizer a você que ensinar no caminho é ensinar pelo exemplo. É ensinar andando junto, fazendo junto com o filho. É interessante que palavras devem ser usadas sim, mas palavras devem ser sempre acompanhadas de ações. Palavras sem ações são laços que muitas vezes traz consequências irremediáveis. Criar um filho não é uma brincadeira. Hoje se faz filho de uma forma tão irresponsável lá fora, e nós temos visto o estrago que essa irresponsabilidade tem acarretado a muitas pessoas. Então o velho e tão usado ditado que diz: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona na prática. Sabe por quê? Porque casa de pai, ela é escola de filho. Isso me faz lembrar aquela história que todo mundo conhece, do filho pequeno que olhou para o pai e disse: pai, eu queria que a gente morasse na igreja, porque aqui você é tão bonzinho, aqui você é tão simpático, aqui você é tão agradável com a minha mãe, aqui você fala palavras tão agradáveis, você trata a gente com tanto carinho. E lá em casa, você tem sido tão duro com todos nós. Não há julgamento mais preciso do que o julgamento de filhos. Então que nós hoje possamos parar um pouco, comemoremos esse dia, glorifiquemos ao Senhor por essa paternidade concedida a nós, sobretudo aos pais que são homenageados no dia de hoje, mas que nós possamos parar um pouco e refletir como tenho andado como pai. A paternidade é uma das missões mais sublimes, nobres e relevantes e também difíceis dadas por Deus a um homem. E quando o Senhor concede essa bênção, esse privilégio traz a reboque responsabilidades, grandes responsabilidades. Muitos homens de Deus, de grande envergadura de fé, fracassaram, mas fracassaram feio, tiveram uma vida espiritual tão relevante, mas fracassaram feio no seu ministério de ser pai. E quando nós examinamos a vida desses homens de Deus, nós descobrimos que seu fracasso como pais, se deve ao fato dele ter dado pouca atenção aos filhos, ao lar. Olha, queridos, nenhum sucesso ministerial ou secular compensa a derrota no lar e na criação dos filhos. Então nós queremos dizer a você no dia de hoje que você fabrique tempo para seus filhos. Ore com seus filhos, ouça o seu filho, a sua filha. Preste atenção por onde ele tem andado. Muitas vezes as mulheres têm sido sobrecarregadas com essa questão, mas criar filhos não é um papel apenas da mulher, é um papel do casal. O homem, cabeça do lar, cabeça da mulher, e aquele que precisa prestar atenção àquilo que os seus filhos dizem. Muitas vezes o dizer do filho não é um dizer com palavras. Às vezes os gestos, às vezes
as ações do filho falam mais do que palavras. Às vezes o filho está ali diante daquele pai, é um pedido de socorro, e ele não é percebido por esse pai. Ele está tão preocupado, são tantas coisas, são tantas as atribuições no dia de hoje, que nós temos negligenciado aquilo que é mais importante, a missão mais importante que foi confiada a nós, que é a missão de criar filhos. O texto que nós lemos é um texto de Salomão, que fala do andar em sabedoria, e implica em 3 responsabilidades. Eu queria fazer uma aplicação prática dessas responsabilidades à figura paterna. A primeira responsabilidade é conhecer a palavra de Deus. Você, pai, leia a palavra, busque ao Senhor com toda a força do seu coração. Muitas vezes o pai diz aos filhos: olha, você já leu a Bíblia hoje? E aí nós perguntamos a esse pai: e você, já leu a Bíblia para que o seu filho veja você lendo a Bíblia? Salomão aprendeu com seu pai Davi e agora transmite às gerações futuras. É assim que os pais, sacerdotes dentro dos lares, precisam fazer. Quando nós negligenciamos os primeiros anos, e passados esses anos, esses filhos crescem, se tornam adolescentes, adultos, só nos resta orar e jejuar por eles, para que eles sejam alcançados pela graça de Deus. Quantos filhos estão aí largados porque foram negligenciados pelos seus pais? Eles não tinham tempo. Os pais que não tiveram tempo para esses filhos, os pedófilos têm, os traficantes têm. E nós precisamos compreender que há um perigo que nos ronda continuamente. Aqueles que têm filhos pequenos, que têm netos pequenos, orem por esses filhos, por esses netos, mas sobretudo, sejam exemplo para eles. Que a palavra de Deus seja aquela luz que ilumina o caminho, que seja algo visível aos seus filhos dentro dos seus lares. O grande segredo para adquirir sabedoria é desejá-la acima de tudo. Conhecer a palavra de Deus e retê-la em nosso coração é uma maneira eficaz de andarmos em sabedoria e, sobretudo, de estarmos no centro da vontade de Deus. É impossível você ser um líder dentro do seu lar se você não busca essa sabedoria do céu. É impossível você ser o cabeça dentro do seu lar se você não instrui seus filhos no conhecimento de Deus. Se abraçamos ou se abraçarmos a sabedoria e desprezarmos a loucura, andaremos plenamente em segurança, honra e retidão. A segunda responsabilidade que o texto nos leva a discernir é confiar na palavra de Deus. Versículos 10 a 19. 10 a 19 eles dizem o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém.
porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Amém? Amém. Eu não sei se era essa a palavra que você queria encontrar no dia de hoje. Talvez você desejasse que nós estivéssemos trazendo uma palavra mais light para o dia de hoje. Mas embora tenha perdido peso, eu não sou muito light. Então que o nome do Senhor, Ele seja glorificado e que nós despertemos, porque nunca foi tão difícil criar filhos como na terra nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias maus sobre a terra. Eu não estou falando isso para trazer uma palavra de desânimo àqueles que desejam ser pais. E aqueles a quem o Senhor levantar para se tornarem pais. O Senhor os capacitará. Mas saiba que grande é a responsabilidade nessa questão. Amém? Então, essa é a segunda responsabilidade que devemos ter se quisermos andar em sabedoria. Ao receber a verdade de Deus, nossa mente ela é renovada, nos permitindo pensar e agir com sabedoria. Isso nos ajudará a tomar as decisões certas e receber com discernimento as direções e impressões do Espírito Santo em nosso coração. Salmo 16, versículo 11 diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. À medida que o justo anda sob a orientação do Pai Celestial, a sua vereda vai se tornando mais e mais luminosa. Amém? Os filhos de Deus não podem esperar ser conduzidos pelo Pai Celestial se andam, ora pelo caminho da sabedoria, ora pelo caminho da perversidade. O cristão não pode ter um ânimo dobre. Ele tem que ter uma linha de pensamento e de direção, que é a direção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E a terceira responsabilidade em andar em sabedoria implica em obedecer à vontade de Deus. Há um crescendo aqui: conhecer a palavra, confiar na providência e, em terceiro lugar, obedecer à vontade de Deus. Versículos 20 até o 27 dizem o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia. Amém. Palavra do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração. Que o Senhor imprima esta verdade em nossos corações e que saiamos daqui profundamente incomodados. Conhecer a palavra de Deus e confiar na sua providência implica em obedecer a sua vontade. E este parágrafo apresenta um inventário espiritual, pessoal, que pode ser usado para avaliar se estamos de fato vivendo em obediência ao Senhor.
E eu queria convidá-los para juntos fazermos a nós mesmos algumas perguntas. Primeiro, o que tem entrado pelos meus ouvidos? O que entra pelos nossos ouvidos certamente influenciará nossa mente, nosso coração e as nossas decisões. Por isso é imperativo inclinar os ouvidos aos ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos do Senhor são vida e o texto diz que são saúde para quem os acha. Amém? A outra pergunta: o que tenho guardado em meu coração, o que tenho guardado nesse depósito interior? Essa pergunta, ela vem do versículo 23. Nosso coração deve ser preservado, pois dele procedem as fontes da vida. Jesus falando através de Lucas, Evangelho de Lucas 12:34, ele diz: porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se poluirmos as fontes, essa contaminação se espalhará e logo os desejos mais secretos se transformam em pecados explícitos e em vergonha pública. A outra pergunta: o que está em meus lábios e para onde tenho olhado? Tudo que se encontra no coração acaba saindo pela boca. E o pastor, nas suas orações, ele sempre menciona isto. A boca fala do que está cheio o coração. O que nós temos em depósito. O que está guardado lá dentro. Que nós temos, muitas vezes, vomitado diante dos nossos filhos. Que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra naquilo que eu sei que sou profundamente deficiente para entregar, mas o Espírito de vida, o Espírito da palavra, é o Espírito que ministra aos nossos corações, que Ele possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele possa ministrar para nós. Quantas coisas têm sido vomitadas por nós diante dos nossos filhos. E nós, muitas vezes, achamos que está tudo certo. É o nosso temperamento. Não, é aquilo que está guardado em depósito. É aquilo que está guardado no mais profundo do nosso coração. E nós, muitas vezes, preservamos esses tesouros malditos até que chega aquele momento em que nós os vomitamos diante dos nossos filhos. Os filhos de Deus devem cuidar para ter uma linguagem sadia e irrepreensível, uma palavra sempre agradável, temperada com sal, que transmita graça aos que ouvem. Precisamos, meus amados, aprender a guardar a porta dos nossos lábios. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, para que os meus lábios não se abram neciamente e que provoquem tristeza e angústia àqueles que estão à minha volta. A outra pergunta: para onde temos olhado? É pergunta que precisamos responder para nós mesmos. Nosso olhar deve estar sempre no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando nós procuramos responder cada pergunta dessa à luz do Espírito Santo, com temor, quando nós procuramos responder cada uma dessas perguntas com temor e tremor, à luz do Espírito Santo, eu queria muito que você, ao sair daqui hoje, pedisse ao Espírito de Deus que continuasse ministrando essa palavra ao seu coração. A última pergunta do texto, que o texto me leva a fazer, baseada nos versículos 26 e 27,
Tenho me interessado por coisas além do meu caminho? O Senhor está considerando as nossas veredas, sondando o nosso coração e as nossas ações. A vida é curta demais para desperdiçarmos o nosso tempo com o que é transitório, com o que é terreno. Portanto, tenhamos cuidado com as nossas escolhas. Que lições esse texto traz ao nosso coração no dia de hoje? Primeiro, procuremos conhecer a palavra de Deus e transmiti-la aos nossos filhos, sobretudo através do nosso testemunho pessoal, andando em sabedoria. Pais, andem em sabedoria. Segundo lugar, confiemos na providência de Deus em qualquer situação. Aprendamos a obedecer à vontade do Pai Celestial para que nossos filhos aprendam obediência. Pais, confiem na providência de Deus. O Senhor é aquele que é soberano, tem o controle soberano de todas as coisas e providenciará tudo aquilo que for necessário para a sua vida e piedade. Terceiro lugar, filhos são almas eternas que foram confiadas a nós para serem conduzidas à eternidade. Um dia prestaremos contas dessa mordomia. Quarto e último lugar, hoje é dia de reflexão, é dia de examinarmos a nós mesmos, é dia de ceia do Senhor. Para muitos, há situações instaladas que só podem ser mudadas hoje por meio de oração. E eu queria deixar um último versículo para a meditação dos pais. Os pais entesouram para os filhos, não os filhos para os pais. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.